Bom dia! Hoje é segunda-feira, 7 de fevereiro de 2022. Estamos aqui para mais uma semana de meditações na Palavra de Deus, logo de manhã. Livro O Segredo do Contentamento, capítulo 1, número 4. Você deveria compreender o contentamento como autossuficiência. Essa é uma afirmação perigosa e pode gerar confusão. Por isso, precisamos explicar cuidadosamente o que ela significa. A palavra grega no versículo 11, tipicamente traduzida por contente, significa literalmente autossuficiente. Essa palavra era usada com frequência por filósofos gregos para descrever aquilo que consideravam uma importante virtude, descrita frequentemente como não apegar-se ou não depender de outras pessoas. Ora, é importante saber que definitivamente não é isso que Paulo queria dizer ao utilizá-la. Na verdade, o tipo de autossuficiência que Paulo descreve em Filipenses 4 é diferente da autossuficiência mundana, sob muitos aspectos. Primeiro, não se trata de uma autossuficiência do tipo você tem que se virar sozinho. Como já vimos, ela só pode ser alcançada pelo poder de Deus. Ela depende totalmente da graça. Segundo, não se trata de uma autossuficiência individualista do tipo eu não preciso das outras pessoas. O contexto de Filipenses deixa isso claro. Paulo reconhece a importância dos filipenses em sua vida e em seu ministério. Ele agradece pela cooperação no Evangelho, a qual incluía tanto assistência financeira quanto o apoio pessoal de Epafrodito. Paulo também reconhece que precisa das orações deles, que os levariam à libertação ou à sua salvação. Filipenses 4, 14 a 18, 2 de 25 a 30 e 1, 19. O restante da carta de Paulo expõe sua compreensão de que os cristãos precisam uns dos outros e que só podem cumprir devidamente seu papel fazendo parte da comunidade dos crentes. Terceiro, não se trata de uma autossuficiência estoica. O estoicismo era um sistema filosófico popular nos dias de Paulo. Basicamente, ensinava que todas as pessoas estão sujeitas ao poder impessoal do destino que rege o universo. O segredo da vida não é resistir, mas concordar com o que o destino determinou. Uma famosa ilustração do estoicismo era do cachorro e a carroça. Imagine um cachorro amarrado à traseira de uma carroça. Quando a carroça começa a andar, o cachorro pode escolher segui-la ou resistir. De qualquer situação e de qualquer forma, o cachorro será puxado aonde a carroça for. A viagem será bem mais agradável se ele simplesmente escolher segui-la. Diante disso, o estoicismo ensinava a importância do autocontrole e do domínio sobre as próprias emoções. A pessoa que não controla seus pensamentos e suas emoções, inevitavelmente será como o cachorro que resiste à direção da carroça. Trocando por um exemplo mais atual, a música de Simon e Garfunkel, I Am I Rock, I Am Iceland, é de muitas formas uma descrição apropriada desse aspecto do estoicismo. Eu não deixaria que os outros me afetem. E uma rocha não sente dor, e uma ilha nunca chora, diz a canção. Embora possa haver aspectos do ensino estoico semelhantes aos ensinos de Paulo, ele se opunha firmemente a esse sistema filosófico. As cartas de Paulo revelam um homem que entendia a importância dos laços da comunidade cristã, alguém que amava os outros e precisava deles. Podemos ver isso claramente na segunda carta de Paulo a Timóteo. Sendo assim, o que Paulo quis dizer com autossuficiência em Filipenses 4:11, nesse contexto, a ideia de autossuficiência é a de que as circunstâncias exteriores não nos definem. Estamos contentes, independentemente de onde Deus nos colocar. Não importa qual a nossa situação. Além do mais, nós não dependemos de fatores externos para ter contentamento. Pelo contrário, ele vem pela obra do Espírito Santo em nós. A graça de Deus que opera em nosso coração nos dá tranquilidade interior, apesar das circunstâncias exteriores. Quando as crianças choram, é comum lhes oferecermos coisas na tentativa de acalmá-las. Quando dá certo, é o objeto que acalma a criança e a mantém temporariamente satisfeita. Não foi a disposição do seu espírito que produziu a tranquilidade. Naturalmente,
O alvo da criação de filhos é conduzir nossos filhos à maturidade, de viverem contentes, independentemente de ganharem algo ou de terem tudo sempre do jeito delas. Você conhece a cena. Uma jovem mãe está com seu filho na fila da padaria. Quando chega a vez deles, o menino olha os doces expostos e pede em alta voz: Quero doce. A mãe responde com calma: Não, a mãe não vai comprar doce hoje. A criança repete mais alto: Quero doce, dá doce. A mãe insiste que não irá comprar doce. Isso se estende por alguns bons minutos, o menino gritando cada vez mais alto e a mãe cada vez mais irritada. Após o menino fazer um verdadeiro escândalo, a mãe cede, compra o doce e o dá para a criança. Todos nós enfrentamos a tentação de dar algo aos nossos filhos e muito provavelmente já cedemos a elas apenas para que ficassem quietas. Mas nós também reconhecemos os perigos desse erro. Crianças exigentes, cujos desejos são sempre atendidos, tornam-se um terror para os pais e para o resto da sociedade. Além do mais, nunca aprendem a ter um espírito contente e dócil. Esse deveria ser um dos alvos da criação dos filhos. Por outro lado, os adultos também precisam aprender essa lição. Precisamos desenvolver o contentamento ou a autossuficiência que não se baseia em fatores externos, mas que vem de dentro. Isso requer graça de Deus, mas também requer empenho no treinamento espiritual do nosso coração. Dependendo da criação que recebemos, esse processo pode ser fácil, mais difícil para uns do que para outros. Contudo, todos nós temos um coração pecaminoso e, assim, todos precisamos do aprendizado, do treinamento e da disciplina necessários para alcançarmos o verdadeiro contentamento cristão. Às vezes, é certo e legítimo lidar com uma alma perturbada usando fatores externos para tratar os sintomas. Quando uma pessoa perde toda a esperança a ponto de querer suicidar-se, não é hora de falar sobre a necessidade de um treinamento prolongado do coração. Precisamos encontrar outras maneiras de impedir que a pessoa acabe com a própria vida. Outros meios, como medicamentos, exercícios físicos rigorosos e outras distrações também podem ser úteis em vários momentos da vida. Precisamos, porém, reconhecer que esses meios externos só nos satisfazem por um tempo. Quando algumas circunstâncias desagradáveis reaparecem, o descontentamento retorna. Nosso mundo geralmente se contenta com reparos rápidos na cura da alma descontente. O verdadeiro contentamento, contudo, só vem quando tratamos as questões do coração. À luz de tudo isso, podemos caminhar para uma definição de contentamento cristão. Burhouse o define assim: contentamento cristão é aquele estado doce, interior, sereno e gracioso de espírito, que livremente se submete e se delicia na disposição sábia e paternal de Deus em toda e qualquer situação. É difícil melhorar essa definição. Ela é clara e sucinta, mas completa. Ela reúne muito do que já vimos até aqui. Em primeiro lugar, o contentamento é interior. Podemos estar calmos por fora, enquanto por dentro a desordem e a perturbação tomam conta. O contentamento precisa estar arraigado no coração. Em segundo lugar, o contentamento é gracioso. Isso quer dizer que ele está arraigado na graça de Deus, mas que também responde graciosamente a cada situação que a pessoa enfrenta. Em terceiro lugar, o contentamento se deleita ou encontra alegria naquilo que Deus faz. Em quarto lugar, o contentamento reconhece que cada situação que enfrentamos na vida vem das mãos de Deus. Precisamos estar sempre cientes da providência de Deus e reconhecer que Ele ordenou todas as coisas para o nosso bem e para a sua glória. Em quinto lugar, visto que nossas circunstâncias vêm das mãos de Deus, precisamos nos submeter a elas. O espírito inquieto, portanto, é um espírito rebelde. Em sexto lugar, como Paulo, precisamos aprender a estar contentes em qualquer situação. Se nossa disposição é aceitar a providência de Deus em algumas circunstâncias, mas não em outras, não aprendemos ainda o contentamento. Uma última consideração. O tipo de contentamento descrito em Filipenses 4 reflete a autossuficiência de Deus. Os teólogos se referem à autossuficiência como um dos atributos de Deus. Deus não depende de ninguém. Ele não precisa de ninguém nem de nada além de si mesmo. Ele é completamente autossuficiente. Ora,
Precisamos reconhecer que Deus é o Criador e que nós somos criaturas. Nunca seremos autossuficientes como Deus é. Deus nos fez seres dependentes, primeiramente dele, mas também dependentes das outras pessoas e dos outros aspectos da criação de Deus para a nossa sobrevivência. Contudo, na medida em que alcançamos a autossuficiência descritos em Filipenses 4, refletimos um pouco desse atributo de Deus. Conforme nossa autossuficiência reflete a autossuficiência de Deus, seu caráter é revelado em nós. Em outras palavras, nosso contentamento glorifica a Deus. Esse é o objetivo desse livro. E deve ser o objetivo da nossa busca pelo contentamento cristão. Que Deus seja glorificado. Nesse sentido, nosso estudo se alinha maravilhosamente com a máxima de John Piper: Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Que possamos alcançar contentamento e nos satisfazer em Deus, para que ele seja glorificado. Que lindo essa parte do capítulo, não é mesmo? Quantas coisas a gente precisa aprender com o próprio Deus, na essência dele, daquilo que ele faz, daquilo que ele é, simplesmente por aquilo que ele é. E entendermos de que o contentamento ele só virá através de uma ação divina em nós. Ou seja, nós precisamos buscar mais ao Senhor, confessando a ele o nosso estado de murmuração, de pecado, e pedindo que ele, através do Espírito Santo de Deus, se você já creu em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você é selado com o Espírito Santo, você poderá ser abençoado e trilhar nessa vida de santificação, que é buscar a vontade do Senhor. Que ele mesmo nos ajude, que ele mesmo nos ajude a avançarmos e dependermos dele a cada dia. Amém? Chegamos ao final do primeiro capítulo e junto a ele sempre o nosso autor, o nosso querido William Barclay, ele deixa algumas perguntas para reflexão. E eu gostaria de deixar com vocês nessa manhã para pensarem durante o dia. Assim como Paulo, você tem aprendido a estar contente em toda e qualquer situação da vida? Quais são as suas situações nas quais você luta com contentamento? Como você pode aprender a estar contente em meio a essas situações? Você se acha mais inclinado a ficar descontente em tempos de abundância ou de necessidade? Por quê? Como o ensino da Bíblia sobre sofrimento e aflições pode ajudá-lo a estar contente nas fases difíceis da vida? Como a autossuficiência da qual Paulo fala em Filipenses 4 é diferente da autossuficiência do mundo? De quais maneiras você percebe que depende de fatores externos para estar feliz? Quando examina seu coração, descobre que tem um espírito calmo, doce e gracioso que se deleita em tudo que Deus lhe dá? Como você pode começar a desenvolver a mentalidade de que tudo o que nos acontece vem das mãos de Deus? São reflexões que nós precisamos fazer, terminando então o nosso primeiro capítulo. Durante toda essa semana nós estudaremos o capítulo 2, a necessidade de contentamento cristão. Eu espero que o Senhor esteja falando ao seu coração, que você esteja conseguindo observar a sua vida e ver os pontos que você precisa mudar, anotar, fazer algumas condições em que te favoreça lembrar diariamente aquilo que precisa ser tratado. Que o Senhor nos ajude. Eu tenho orado por mim e por você, para que Ele nos encoraje e nos faça novamente. Amém? Obrigada, Senhor, por essa manhã, por esse início de semana. Colocamos a nossa vida no Teu altar. Não sabemos o que nos acontecerá, mas queremos desde já ser gratas ao Senhor por tudo que o Senhor nos permitirá passar. Vá à nossa frente, Deus, nos encoraja, nos anima, cuida da saúde física, espiritual, emocional de cada uma das minhas queridas e nos proteja, Pai, nos ajude a sermos fortes na Tua presença. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Um grande beijo, queridas, uma ótima semana. Fiquem com o Senhor e até amanhã, se Ele nos permitir. Tchau.